Oi, gente, eu sou Juliana Dino e eu tô aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast mensal, o Código do Matrimônio, com o nosso super professor, Lucas Scudeler. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Ju? Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Se apresenta pra turma, pra quem não te conhece ainda. Sou o professor Lucas Scudeler, sou teólogo, sou filósofo, psicanalista, pai da Mari e marido da Luciana. Ah, muito obrigada. Acho que todo mundo já conhece elas também. Acredito que sim, o pessoal já fala a Mari, a Luciana. É, muito legal. Lucas, explica pra gente um pouquinho sobre o nosso podcast, por favor. A ideia do Código do Matrimônio é trazer consciência para quem está numa jornada de relacionamentos que quer culminar em um matrimônio, que é um vínculo relacional superior ao casamento, Sim. onde a gente tem matrimônio, é uma união sinérgica entre um homem e uma mulher para servir a Deus, tá? Muito diferente de um casamento, que é um relacionamento conjugal transacional, onde existe uma troca, benefícios mútuos, e aí você tem uma parceria que continua por uma cooperação de benefícios. O matrimônio é muito mais profundo do que isso. Então, o Código do Matrimônio é um podcast onde a gente vai falar de diversos assuntos, tanto para quem está solteiro, tanto para quem está compromissado, noivado, namorando, para quem está casado, muito bem casado, ou passando por dificuldades, ou quem já contraiu um casamento, se divorciou e está querendo entrar num matrimônio novamente. Muito legal. E você, como exemplo, né? Tá com a Lu há tantos anos. Há 23 anos, esse ano a gente faz 24 anos juntos, Muito 10 legal, anos parabéns. de casados. Muito legal. Aí você traz sua experiência pra gente com muita sabedoria e leveza, né? Que é o que as meninas falam. Relacionamento pode ser simples, não é fácil, é difícil, porque tudo que é simples é difícil, mas pode ser simples e o simples é leve. Legal. E pegando esse gancho, nosso último episódio foi sobre a tranquilidade feminina, né? Que Excelente. você falou tanto que o que o homem mais busca num relacionamento é paz e explicou por que a mulher busca a segurança e que tipo de segurança, né? Perfeito. E hoje a gente vai falar de um tema meio polêmico e que, assim, até minha mãe, sua mãe, que estão num matrimônio há tantos anos, às vezes entram num conflito. Pô, mas por que ele ficou bravo que eu falei isso, né? Sim. A gente vai falar o que os homens não gostam de ouvir. Perfeito, vamos lá. Vamos lá? Então, pra gente começar, dá pra nós um resumo de qual é a importância da comunicação para os homens numa relação e qual a importância da voz da mulher para ele, por favor. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, e isso já foi citado no podcast algumas vezes, é que a alma masculina, quando está na sua polaridade masculina correta, ela é fortemente motivada por admiração, Sim. tá? Essa admiração, ela pode vir de inúmeras fontes, diversas fontes. Mas existem fontes mais qualitativas, que têm uma potência maior, mais nutritivo, basicamente, espiritualmente falando, são as fontes femininas. Então, quando um homem recebe uma admiração, ele é nutrido espiritualmente, psiquicamente, afetivamente, até fisicamente. Só que quando vem de uma fonte feminina, essa nutrição ela é muito mais profunda. E dentro das fontes femininas, existe uma graduação também, tá? Sendo que, idealmente, um homem maduro, um homem adulto, um homem muito bem resolvido, a fonte feminina mais potente de todas vai ser a esposa. Tá. Tá? Então, mais potente do que a filha, mais potente do que mãe, mais potente do que tia, do que irmã, do que qualquer outra. São fontes muito potentes também, tá? Dentro do núcleo familiar para esse homem. Só que às vezes a gente vê muitos homens divergirem da esposa, tirando a autoridade dela como principal auxiliadora e influenciadora das decisões dele, né? Como um copiloto da vida, do voo da vida que eles estão construindo, o projeto de casal. E dando mais importância, às vezes, para o conselho ou para a admiração da mãe, ou para um conselho ou para uma admiração de uma filha. Do amigo, né? Ou para um conselho ou uma admiração de uma amiga, que daí já é uma corrupção que está flertando com um grande erro. Porque um homem casado, ele só pode ser amigo de uma mulher se a esposa for amiga tanto quanto ou mais daquela mulher do que ele. Sim. Ele não pode ter um vínculo afetivo de amizade fraterna com uma mulher que a esposa é menos amiga do que aquela mulher. Mesmo assim, tem um limite na amizade, Sim. né? Tem um limite importante de falar de intimidade, de liberdades, né? Porque a gente vê que às vezes as pessoas confundem e é muito desagradável, né? Exatamente. O vínculo afetivo fraterno, né? Como amiga ou como irmã de uma pessoa que não é necessariamente sua irmã de sangue, ele vai ter que ser um vínculo afetivo menos intenso do que a sua esposa tem com aquela mulher, tá? Sim. Então, e de preferência, essa amiga
do homem, ela tem que vir acompanhada de um marido, de um casal. Então, um casal vai ser amigo de um outro casal. Isso é saudável, isso é um intercâmbio relacional positivo, se todos estão bem posicionados, tá? Mas nunca um vínculo unilateral do marido com essa mulher de fora do casamento. Isso não tem cabimento. E o contrário também, né? E o contrário também é a mesma coisa. Então, a mulher não ser amiga de nenhum homem mais do que ela é do marido, ou mais do que o marido é desse homem também. Ela Sim. pode ir no limite da amizade que o marido tem com aquele homem, ou menos, sempre de preferência menos, tá? Sim. Porque às vezes a pessoa pode ter um vínculo de amizade com, vamos dizer, um homem fora do casamento, porque o marido é muito amigo desse homem também, tá? E ela cria um vínculo muito forte de amizade que é menor do que o do marido. Eu vou dar um exemplo de corrupção, tá? Só que em algum momento o casamento ele fica abalado e a amizade entre a esposa e o marido não está forte. Tá. Essa mulher, ela não pode ter um vínculo de amizade mais intenso do que o que ela tem com o marido. Usar esse amigo pra desabafar. Exato. Faz muito Mesmo, sentido. então, mesmo que o marido tenha um vínculo de amizade com aquele homem, ela tem que sempre respeitar que nenhuma amizade pode ser mais forte do que a amizade com o cônjuge. Perfeito, Lucas. Tá? Então, a minha esposa é minha melhor amiga, o meu marido é meu melhor amigo. Eu posso ser amigo de outras pessoas no nível máximo que eu sou com meu cônjuge pra menos, e também no nível máximo que meu cônjuge é amigo dessa pessoa. Perfeito. Esclareceu muito. Fica Muito, claro? Muito. As pessoas confundem muito isso e começam a permitir certas amizades em círculos sociais, às vezes mais íntimos e familiares, que geram corrupção. A vida, ela não tem uma receita de bolo, mas tem coisa que a receita do bolo funciona. Funciona são os princípios, né? Exato, né? Então, os princípios, eles devem ser seguidos. devem ser seguidos e dão um norte muito claro, porque na hora que a gente clareia esses princípios, fica muito claro, tipo, eu não posso ser amiga de um homem que é amigo do meu marido, e eu, quando tô frágil na amizade com meu marido, é óbvio que isso vai dar ruim. Com certeza. Mesma coisa pro marido com uma outra mulher. Sim, perfeito. E aí, então, voltando para nossa pergunta, qual que é a importância para o homem dessa opinião, ponto de... Eu não gosto muito de falar a palavra opinião, sabe? Porque a Sim. opinião, ela soa meio como um palpite. E homem não gosta de palpite, né? Então, assim, o ponto de vista feminino, né? Aquela intuição. Qual é a importância disso? Que é bacana a gente falar para as meninas começar assim, né? Sem dúvida. Então, vamos lá. Em linhas gerais, o que o homem não gosta de ouvir? Ele não gosta de ouvir cobrança, ele não gosta de ouvir comando, ele não gosta de ouvir crítica. Tá? Principalmente vindo de uma fonte feminina, quando ele começa a receber esses estímulos de comando, de crítica, de direcionamento, como se fosse uma força, né, social para forçar ele a fazer alguma coisa que ele não quer, isso ganha uma característica de percepção para o homem muito masculina. Tá. Então, basicamente, o que o homem não quer ouvir é outro homem. Faça isso, né? É outro homem falando. Tá? Então, porque daí o que acontece é que ele entra num embate e aquele relacionamento conjugal perde a função. Ele fica disfuncional. Faz sentido. Tá? Então, assim... Ou ele se sente desrespeitado, né? A grande questão é o seguinte, como que ele vai interpretar esse processo? Ele tá dentro de um relacionamento conjugal com a esposa, com a namorada, com a noiva dele, que seja. Ele começa a ouvir uma superfície de contato, de percepção que ele tem no trabalho. É como se fosse um outro homem competindo com ele. Aí ele fala, cara, esse relacionamento tá tão desgastante quanto o meu trabalho. Ou como a vida social é. Isso aqui não me parece um núcleo familiar acolhedor, que eu tô construindo algo com essa mulher. Isso aqui tá parecendo mais uma frente de batalha igual eu tenho no mundo. O que começa a acontecer na cabeça desse homem é que ele começa a rejeitar essa mulher, porque ele não tá sentindo troca de afeto, porque o que ele quer no relacionamento tem que ser algo diferente do que o que ele tem no mundo. Tá. Não pode ser mais uma extensão do mundo. Por isso que, quando a mulher se masculiniza, ela tá tendendo a espremer esse relacionamento e vai tender a falhar. E é bacana você falar isso por conta do seguinte, né? Qual que é a importância da busca do ponto de vista feminino numa problemática do marido ou do namorado, seja quem for, né? Quando ele pede o ponto de vista dela, ele não tá pedindo, por exemplo, um problema no trabalho, ele não tá pedindo uma solução técnica, né? Ele sabe da limitação dela, de não entender da dinâmica do business dele, por exemplo. Exato. Mas ele sabe que ele pode confiar naquela intuição,
né? Eu acho bacana falar isso para as meninas que estão assistindo a gente, porque às vezes ela pode até se armar e falar: ah, eu acho que você tem que fazer isso. Não, é isso e ponto. Ele sabe que a solução vai vir de uma palavra que ela falar, né? Sim, porque às vezes ela sim. se arma porque ela fica insegura de falar sobre um assunto que ela não domina. Não Exato. acontece, né? Então, mas é um equívoco de percepção e de postura dela dentro do relacionamento. Porque ela tá achando que, ele tá falando do negócio dele, ou do trabalho dele, ou que seja de uma coisa que eu não entendo. Não domina. Como que eu vou falar sobre esse assunto? Você não precisa falar do assunto, você tem que falar sobre as pessoas. Sim. Porque o que a mulher tem de grande diferencial, de sensibilidade, é a leitura das pessoas que estão ao redor do seu marido, ou do seu namorado, ou do seu noivo, da pessoa com que você está se relacionando. Então, quando você fala da dinâmica de relacionamentos, que é um assunto de alto interesse para as mulheres. Radar feminino, né? De más intenções, de boas intenções, de quem tem valores, de quem não tem valores, de quem não tem caráter, de quem tem caráter. Quando ela foca nesse ponto principal, ela abre um panorama de visão que às vezes ele não estava prestando atenção, porque ele está prestando atenção no detalhe técnico. Ele não quer opinião técnica. Ele já tem outros parceiros de trabalho, ele provavelmente tem sócios, ou ele tem clientes, ou ele tem parceiros de equipe que já dão muito palpite técnico. Ele não quer mais uma pessoa dando palpite técnico, principalmente uma pessoa que não é da área. E se não vira fofoca, né? Se não virar fofoca. E até em casais que têm o mesmo ofício. Por exemplo, eu já vi acontecendo esse tipo de problema, por exemplo, com um casal de médicos ou com um casal de advogados. Porque o outro tinha a condição de dar um palpite técnico, mas a questão é que aquele momento, por exemplo, no caso do homem, ele estava acessando a esposa, ele não estava acessando a advogada. A sócia. A sócia. Ele não estava acessando a médica, ele não estava pedindo uma opinião técnica médica, ele estava pedindo um conselho de esposa. Sim. E isso é uma coisa que muitas mulheres se dissociaram, se distanciaram na Idade Moderna. Essa capacidade de se sensibilizar a ouvir a história e dar uma opinião. Pode ser uma opinião porque é um feeling, ela não tem certeza disso. Sim. Sobre o melhor caminho que ele pode seguir para obter respostas. Ela não precisa dar uma fórmula pronta que vai garantir o sucesso para ele. Ela só tem que dar a intuição, compartilhar a intuição dela, do que ela acha que ele tem que fazer, baseado em quanto ela conhece ele e quão alinhada ela está com Deus. Verdade. Por isso que é muito importante ela estar em dia com as rotinas sagradas dela, porque senão ela não consegue se desarmar de si mesma. Verdade. O que vai acontecer, muitas mulheres, quando elas não praticam as rotinas sagradas, Ju, elas vão usar a oportunidade que ele pediu o conselho ou compartilhou algo para falar algo, para influenciar algo no que ela quer. Faz sentido. E aí entra a questão do controle também, Aí né? ele se sente manipulado e defraudado e ele começa a se abrir cada vez menos. Sim, faz Porque muito ele fala assim, quando eu me abro, ela tenta me manipular para uma coisa que ela quer. Às vezes eu tô falando de um assunto A, ela me joga pro X. Sim. Por quê? Porque o X é o que ela tem interesse. Então ela usou aquele momento que eu tava compartilhando algo com ela para me movimentar num movimento social, familiar, que é o que ela queria. Uma manipulação, né? Uma manipulação, sem dúvida nenhuma. Então, por quê? Faltou sensibilidade de calçar os sapatos, por exemplo, do seu marido, sentir a dor que ele estava sentindo ali. Colocar o ego e egoísmo de lado. Isso você só vai conseguir se você estiver alinhada com Deus. E você dá um conselho de altíssima qualidade para que ele alcance resultado e bem-estar dentro do projeto que ele está ali empreendendo, aquela batalha que ele está empreendendo naquele momento, sem interesse próprio. O que acontece no médio e longo prazo é que esse marido cada vez volta mais para sua esposa, volta mais para sua esposa, volta mais para sua esposa. Essa postura feminina reforça o poder de atração. Que bacana, porque assim, tem não só mulher, homem também, que para cada solução arruma um problema. Né? Responde com um problema. Sim. Então ele tá buscando solução, aí ao invés ela vir com a solução ou com ponto de vista, ela vem com mais problema. Então ele se distancia, é natural mesmo. Mesmo que o homem ele tenha uma natureza de resolução de problema, tem um limite. Então assim, quando ele percebe que ele resolve o problema e ela fabrica outro, essa fabricação artificial de problemas é o problema em si. Sim. Então ele fala assim, eu vou parar de interagir com essa mulher porque ela fabrica problema do nada. Ela tira problema de onde não existe. Tá, e pegando um gancho, qual que é a diferença, por exemplo, para as meninas que estão assistindo a gente começar a enxergar os personagens? Sim. De como o homem maduro e o homem imaturo recebe essa voz feminina na problemática que ele está trazendo? Então vamos lá. A gente tem que colocar mais uma variável, né? Que é a mulher imatura e a mulher Sim. madura. Então, quando você está falando
de um casal imaturo, onde você tem o homem imaturo e a mulher imatura, a gente vai ter o homem, por algum motivo, talvez saturação, buscou a esposa para confidenciar algo ou para buscar um conselho. Confiança mesmo. Por confiança, só que eles são imaturos, tá? Então, ambos são egoístas. Imaturidade é egoísmo, tá? Quando ele falou do problema para ela, ele contou muito parcialmente, de certa maneira armado, o problema para ela. Ela viu uma pequena brecha de abertura do marido. Ela já tenta pegar essa brecha para tentar manipular ele para um assunto que interessa para ela. Que tipo, o assunto que ele tá falando não tem interesse. Então ela tenta mudar e transicionar o assunto para um assunto do interesse dela. Essas tentativas normalmente são extremamente fracassadas. O que acontece é que o homem simplesmente se arma, entra na caverna, deixa essa mulher no vácuo. Ele faz o afastamento afetivo, né? De entrar na caverna, e ela fica falando sozinha, basicamente. Mas normalmente, por que isso acontece? Pela falta de sensibilidade que ela teve, que foi uma baita grosseria, só fica maquiada porque ela usou uma tonalidade que parece sensível, mas não, na verdade ela tá usando violência. Sim. Porque ela tá pegando o assunto e tentando mudar a pauta à força. Sim. Tá? É só uma violência maquiada. É uma pseudo-gentileza. E aí ela não consegue entender por que ele se afasta e pratica essa violência passiva de se afastar, porque você praticou a violência antes. Tá? Então essa mulher que não se disponibilizou verdadeiramente para ouvir o marido e criar uma ponte de diálogo, ele não volta mais. Cada vez ele vai voltar menos. Mas e, por exemplo, falando assim, maturidade e imaturidade, né? Você falou do homem imaturo. Ele traz uma situação e ela, com muita elegância, mostra, por exemplo, que ele tá errado. Tá. Né? Vamos numa sociedade, ela fala, olha, você tá se corrompendo. Sim. Isso não vai ser legal, você tá querendo ganhar vantagem, não vai por esse caminho. Eu acho que e aí ele dá um chilique. Mas ela agiu com a verdade e falou a verdade. Por exemplo, né? Eu acho que, eu não sei, você vai falar pra gente se é maturidade ou imaturidade da parte dele, ou se foi um momento de rompante. Então, assim, trazendo mais pro palpável, né? Sim. O que você acha disso, dessa situação, por exemplo? Esse caso, aí você já tá falando que existe maturidade no casal. Isso, tá? Porque eu comecei pelo caso dos dois imaturos, onde você vai ter a maior parte dos conflitos. A maioria das pessoas, elas têm qualidades imaturas, elas tentam manipular a conversa porque elas querem. Isso vira um jogo e cria um conflito. Tá. Ao casal que tem maturidade, onde já tem aderência, por exemplo, ao princípio da verdade. Pode ser tanto do marido como da esposa. No caso que você citou, foi a esposa que está conectada com Deus e está falando, fez uma advertência. Isso que você está fazendo, você está corrompendo o seu caráter. Se você continuar e você persistir nisso, isso é uma via que não tem volta. Né? Se ele dá um chilique, é uma prova de que você está certa. Tá? Isso. Então você não precisa entrar no chilique. Você pode dormir tranquila, deixar ele chilicado. Deixa ele chilicado porque significa... bateu a consciência nele. Porque bateu num nervo de sensibilidade onde ele não tem como contra-argumentar, e por isso que ele fez o chilique, infantilizou. Chilique é infantilização. Tá. Então, o que você tem que fazer como esposa, nesse caso, simplesmente ficar em paz, não se perturbar e deixar ele com aquela verdade, deixar ele digerir aquilo. Legal. Você vai entrar em oração com Deus e falar assim, Deus, que você amoleça o coração do meu marido para que ele consiga ver a verdade e digira isso na linguagem dele. Porque quando você falou aquele conselho, de preferência, se foi um conselho de sabedoria, você deixou Deus falar por você. Não foi a Juliana falando, não foi o Lucas falando, foi Deus através da Juliana, foi Deus através do Lucas que falou, e por isso que foi impactante. Então esse processo matrimonial é sempre você falando assim, Deus me usa para que a verdade se revele. E é bacana você falar isso, porque assim, existem formas de falar, né? Se a gente tá falando no ouvido masculino hoje, né? Sim, grosso modo, né? Sim. Eu acho que existe forma de falar, porque pode também ter o inverso. Ela chegar, trazer uma situação para ele e falar, pô, mas você é louca de fazer isso. Você não precisa falar assim. Sim. Também, né? Exatamente. Eu acho que é tudo a forma de falar. E assim, muitas mulheres reclamam que os parceiros ou pretendentes se comunicam pouco. A gente sabe que você já falou, né, de looping de bom dia, bom dia, bom dia, né? Especialmente por WhatsApp. Tem diferença da mulher pro homem nesse sentido? Se o cara tá falando pouco, é porque ele não tá nem aí pra ela? A gente precisa distinguir o que é relacionamento digital do que é relacionamento real, no mundo real. Um casal que já existe ou dois solteiros que estão começando a interagir por uma rede social. Legal. Tá?
Numa sociedade moderna, eu acho que existe muito receio de ambas as partes, né? Principalmente como a sociedade está estruturada hoje, principalmente quem está longe das virtudes, quem está longe de Deus, existe muito receio da parte dos homens em interagir pessoalmente com as mulheres, porque tem, eu acho que, medo dos homens muito de ser mal interpretado, ou de receber rejeição, né? Ou de não saber o que falar. É muito mais fácil ele fazer uma abordagem digital e esperar uma resposta dela para ver se ele continua, do que ele fazer uma abordagem no mundo real. E também hoje o mundo tá com tanto milindre que até pra você falar oi pra uma pessoa, você tem que tomar cuidado, né? Então, é exatamente isso que eu quero dizer. Então, existe um certo senso comum nos homens hoje em dia, no mundo moderno, de que abordar uma mulher você tá correndo um certo risco. Seja jurídico, seja social, seja... Concordo. Então, muitos homens estão muito cautelosos, principalmente se um homem normal, né? Um homem que não tem nenhum tipo de projeção, não tem nenhum tipo de domínio social, vamos dizer assim. Esse homem ele vai ter mais cautela do que a gente se falasse 10, 15, 20, 30, 50, 70 anos atrás, onde a abordagem ela não tinha grandes riscos para a reputação do homem assim. E no momento que você desconstrói a reputação de um homem, ele desconstruiu tudo que ele construiu até hoje. Tá? Importante falar isso. Então, isso é uma coisa que é muito importante. A mulher que é elegante, a mulher que é delicada, ela vai ter uma postura presencialmente que é convidativa. Tá. Isso vai aumentar drasticamente as abordagens masculinas, principalmente as abordagens masculinas maduras. Sim. Tá? Isso é um grande erro, a mulher chamar atenção, por exemplo, com formas corporais. Ela tem que chamar atenção por atitudes e não por formas corporais. Sim, faz sentido. Tá? Porque daí quando ela tá sorrindo, ou ela tá de bom humor, ou ela tá se movimentando de maneira elegante dentro do ambiente, que é uma maneira harmônica, ou ela tá tratando com delicadeza as pessoas ao redor, aquilo vai despertar homens que têm essa capacidade de detectar essas virtudes mais sofisticadas femininas. Tá? Quando a gente entende que isso é o que atrai os homens, tudo que é o oposto disso é o que o homem não quer na vida dele, o que ele não quer ouvir também. Perfeito. Tá? Então, dá um exemplo, por favor. A indelicadeza, a falta de respeito. Então, quando você pergunta para os homens, você prefere entre respeito e afeto? Você prefere ter respeito e não ter afeto, ou ter afeto e não ter respeito? É quase universal. Os homens masculinos falam, eu quero ter respeito. Eu aceito não ter afeto. E o que tem afeto tem algum problema com a mãe, ou tá imaturo, Exatamente. ou é o banana, né? Se você mudar essa pergunta e você fizer essa mesma pergunta para as mulheres, elas vão responder o oposto. Tá. Elas vão tender a responder, as mulheres femininas, tá? Eu prefiro ser cuidada, ser amada, ter afeto, mesmo que eu não tenha respeito. O que não significa que o respeito não é valorizado pelas mulheres e que não significa que o afeto não é valorizado pelos homens. Mas numa ordem de hierarquia, de comparação direta, a prioridade fica muito, muito nítida, tá? As mulheres, elas querem ser amadas e cuidadas, e os homens, eles querem ser respeitados e ou temidos, tá? Essa é a prioridade número 1. É por isso que a Bíblia diz: maridos, amai as suas esposas como Cristo amou a igreja, esposas, respeitem os seus maridos. Sim. Você tem o código na Bíblia ali, porque a mente masculina e feminina são É a diferentes. tal da receita do bolo. É a receita do bolo. Tem a receita do bolo. Então, um homem, se ele tem afeto, mas ele não tem respeito, ele não tem nutrição nenhuma, ele não se sustenta. Tem motivação, ele não tem motivação, ele não se sustenta como homem. Por isso que aquele afeto da mãe, o homem adulto, a mãe, dá afeto pro filho por dó, porque vê que ele é fraco. Esse afeto materno, ele não nutre nada mais. Poupar ele da guerra, né? Exatamente. Ele prefere muito mais que tenha o respeito da mãe, que tenha o respeito da esposa, mesmo que elas não sejam afetuosas com ele, porque o homem consegue viver sem afeto. A vida do homem é não afetuosa. Ele vai ter momentos de afeto na vida dele, que são momentos únicos, assim, só que antes do afeto tem que estar num ambiente de respeito. Ele tem que sentir que é respeitado, tem autoridade. Não é que ele é líder naquele ambiente, mas ele tem que sentir que é respeitado e faz parte daquele grupo. Aí, dentro desse contexto onde ele se sente respeitado, ele aceita receber afeto. Lucas, assim, só puxando um gancho, né? A gente já volta para nossa pergunta. Porque eu vejo que, assim, muitos alunos, eles se identificam. Pô, ele tá falando isso, né? E aí ele tenta ser o legalzão da turma pra
para ele ganhar validação, por onde ele começa para ele sair desse looping? O homem. O homem. Ele precisa Porque isso é importante, aprender. porque alguma aluna pode estar assistindo e falar, pô, meu marido é assim. Onde que eu posso dar o pontinho de gatilho para ele melhorar isso? Como a gente ensina, uma das grandes corrupções masculinas é o cara bonzinho, é o cara simpático. Porque esse cara é fraco, tá? Esse cara fraco, ele vai ser sorrateiro. São esses caras que fazem as piores perversões possíveis, porque eles não respeitam nada nem ninguém, porque eles não se sentem respeitados. Perfeito. Então ele faz fora o que ele sente dentro, tá? São esses homens que violentam o feminino, são esses homens que abusam da inocência de crianças, são esses homens que são predatórios, que se tornam os grandes assassinos e psicopatas, porque são homens fracos e sorrateiros. Só que quando você olha a fachada de personalidade social dele, você fala assim, nossa, esse homem é um amor. Ele é um doce. É um doce, é uma flor. Só que é exatamente esse tipo de homem que são os mais perigosos, porque um homem que passa uma fachada de ser bonzinho, de ser amoroso, de ser dócil, ele tá escondendo alguma coisa muito sombria por dentro. Quando a gente entende de análise junguiana, entende o pensamento junguiano, a filosofia junguiana, toda manifestação, ela guarda em si o oposto extremo, agudo. Enantiodromia chama. Enantiodromia. Enantiodromia. O que significa isso? Significa que dentro de uma manifestação, por exemplo, o cara bonzinho, para ele ser bonzinho, ele tá escondendo uma sombra predatória, que é o oposto do bonzinho. O que é o oposto do bonzinho? É o predador. É o lobo mau, né? Então, para aquele bonzinho se manifestar, você tem que ter um lobo sombrio por trás que quer ser predador de ingenuidade e de inocência. Sim. Tá? Então, quando você vê algo, você tem essa consciência espiritual e até analítica de entender que os opostos andam juntos. Você vê o cara bonzinho, na hora acende um alarme, né? Acende um alerta, porque esse cara, ele tá passando uma impressão de uma coisa, então provavelmente ele tá escondendo o oposto dentro de si. O cara que tem cara de mal, o cara que tem uma cara fechada, o cara que é guerreiro, o cara que é cheio de cicatriz, esse cara, ele já tá mostrando o lado combatente dele, que nem é o lado mais atraente. Provavelmente porque dentro ele tem fortíssimas virtudes de luminosidade. Faz sentido. Porque só o homem que não que tem muita luminosidade dentro é que não vai se importar tanto com como ele aparenta. Com validação, né? Perfeito. O homem masculino, ele não busca validação feminina. Não importa. Acho que nem validação externa. Nem né? validação. O homem de verdade, o patriarca, ele não precisa de validação de nada nem de ninguém, só de Deus. Perfeito. Se ele recebe a bênção através de um forte significado do vínculo de honra, ele vai executar mesmo que o mundo inteiro esteja contra. Então, voltando para nossa pergunta, né? Então, esse homem que ele não precisa de validação, ele não precisa da melação. Não. Então, se ele é mais silencioso, por exemplo, na fase da paquera, né? Sim. No WhatsApp, tá ok. Tá ótimo. Tá muito ok. Mesmo porque o patriarca, o cara maduro, eu não falo... Eu tô mudando um pouco a maneira de eu ensinar. Porque como eu falo muito do patriarca e da matriarca, tem que falar. Tem que falar. Tá? Só que não é prático você mirar no patriarca e na matriarca. Não é prático. Porque você vai desenvolver esse estado patriarcal e matriarcal no matrimônio. Mas é prático você mirar numa mulher adulta e num homem adulto. Sim, para amadurecer juntos, por Exatamente, exemplo, tem que né? construir algo junto. Sim. Então, o próprio patriarcado e matriarcado é um projeto de casal onde ambos vão investir altos níveis de vitalidade, alto sacrifício para desenvolver esse nível de consciência. E é bacana também a gente trazer uma outra situação para quem tá assistindo a gente. Eu quero encontrar o patriarca, a matriarca. Já começa a cuidar do filho e da filha para não penar tanto na vida adulta, né? Exato, É exato. importante a gente Então, falar se isso. você consegue ensinar seu filho e sua filha os primeiros passos, o beabá, o básico, significa que você está dominando o básico. Sim. Tá? Então, assim, se você tem filhos e você já está ensinando pro seu filho como se tornar um grande homem, ou sua filha se tornar uma O grande certo mulher, e errado, porque significa que você existe. está muito sólido nas bases do patriarcado e do matriarcado. Isso é muito bom. Bacana. Então, assim, você não precisa ficar pensando só, eu quero ser uma matriarca para encontrar minha patriarca, eu quero ser uma patriarca para encontrar minha matriarca. Você tem que pensar isso como uma maneira de você servir a Deus de maneira muito mais plena. Legal. Porque a maioria das pessoas, elas veem o relacionamento como um fim. Isso é errado. Relacionamento é um meio. Mas meio do que, Lucas? Meio para você servir a Deus. Por isso que quando você serve a Deus, que é o fim,
Deus fala assim, agora que você é meu servo e você é fiel, eu vou te dar um marido, eu vou te dar uma esposa para você me servir mais. Aí o caminho começa. E sua vida vai complicar, entendeu? Porque ter um marido, sua vida complica. Ter uma esposa, tua vida complica. Entendeu? Se as pessoas acham que assim, eu vou casar e minha vida vai ser maravilhosa. Não, sua vida vai ficar muito mais complicada. Vai ter BO, vai ter treta, tem que aprender a tretar, tem que aprender a negociar, tem que aprender a se sacrificar. Silenciar. Tem coisas que vale a pena discutir, tem coisas que não vale a pena discutir. Então, quando você serve a Deus, te é dado um marido, te é dado uma esposa para você servir Deus mais. Te é confiado. Te é confiado, te é dado como uma bênção de uma ferramenta que vai te ajudar fortemente no caminho da sabedoria e da santidade. Tá? E muitas pessoas não entendem isso porque se você busca o relacionamento como fim, no momento que tem um conflito... Como a solução da vida, né? Como a solução da vida. No momento que tem um conflito, fala assim, esse casamento não tá funcionando. Isso aqui eu não quero, não. Não foi isso que eu me inscrevi pra ter. Eu me inscrevi pra casar, pra ser feliz. E esse cara aqui tá me infernizando. Essa mulher tá me infernizando. Aí resolveu o problema. Resolveu nada. Só voltou, regrediu, infantilizou. Voltou pra um estado juvenil. Porque quem não está casado... e não está disposto a casar, ela tá pegado numa mentalidade juvenil. Sim. Então, a questão é, mas eu não tô casado, tudo bem, mas você estaria disposto a casar se você encontrar uma pessoa compatível? Sim. Estou aberto ao sacrifício de casar. Excelente, isso é a mentalidade do adulto. É a mentalidade das pessoas que ficam assim, não, eu tô curtindo a vida. Aí eu tô deixando as coisas fluírem. Isso aqui é mentalidade de adolescente. Sim. Isso é o juvenil. Essa pessoa que afirma, explicita isso, ela é claramente um adolescente. Pode ter 50 anos de idade. Uma hora aparece, uma hora resolve, uma hora acontece. Eu tô focando na minha carreira. Eu tô focando em construir meu patrimônio. Eu tô focando em viajar. Eu tô focando em me curtir com os meus amigos, com as minhas amigas. Isso é coisa de adolescente. Sim. Curtir com as minhas amigas e meus amigos. Mas ainda existe adolescente de 50 anos. Existe de 80 anos. Eu tava numa viagem esse final de semana na praia com a minha esposa e com a minha filha, e aí eu sempre fico observando os comportamentos das pessoas, simplesmente sem ficar vigiando, mas assim, alguns comportamentos eles se destacam. Eu vi um grupo de meninas passando, de adolescentes, sei lá, 13, 14 anos, e ela tava falando no telefone assim, e tinha uma menina na frente, claramente era a líder do grupo, a menina tava falando assim no telefone, e de repente ela dá um grito, e ela fala assim, fulana, uma ótima notícia. a não sei quem vai sair com a gente hoje. E era essa a notícia da euforia máxima que ela tava mostrando ali no shopping, no meio de um monte de gente. Ela deu um grito, tipo, umas 10 pessoas olharam pra ela. Se ela estiver assistindo agora. Eu nem conheço, a pessoa é estranha, mas ela correu lá pra líder do grupo e falou assim, fulana de tal vai sair com a gente hoje. A outra, yes, que bom. Tipo, pertencimento de grupinho, de tribo, entendeu? A validação, ela tá buscando a validação porque ela conseguiu convencer fulana de tal, que talvez tenha um status social, a participar do grupinho dela de hoje à noite. A líder ficou satisfeita com ela porque ela cumpriu a função dela dentro do bando. Ela tava ali validando e falando assim, olha a vitória que eu tive aqui pro nosso grupo de adolescentes, entendeu? Essa mentalidade que muitos adultos mimetizam e copiam é uma mentalidade adolescente. A gente vê isso observando os adolescentes. Eles querem fazer parte de um grupinho, eles querem pertencer. O adulto, ele tem que querer pertencer a uma unidade familiar, que não é com pessoas iguais a você. Porque ali naquele bando de meninas adolescentes, todas eram iguais. Todas se vestiam iguais, todas tinham os mesmos hábitos, todas tinham os mesmos trejeitos, todas falavam a mesma linguagem. E você não tá falando que o casal não vai socializar, mas quando você participa de uma comunidade que tem dos mesmos princípios que você, vira uma família também, né? É importante falar isso. É que assim, a socialização adolescente é o ápice da vida do adolescente. É tipo a prioridade número 1. Eles largam pai, eles largam mãe, eles largam o que for pra fazer Eles vão pra frente, não olha pra trás. Vão pra frente, não estão nem aí. Tipo assim, pai e mãe, parece que você abandonou, não tem pai e mãe. O adulto, ele socializa também. Ele tem esse lado juvenil, que é o lado da descontração e tudo mais. Só que isso não é o clímax da vida do adulto. Quando você tá com amigos que têm valores iguais aos seus, você relaxa, você vai ter um momento de descontração e de compartilhar, vai. Só que o clímax da sua vida é sua família. Sim. É servir a Deus e logo abaixo servir a sua família. Então, dentro do processo de hierarquia, o que a gente tem na adolescência, o adolescente descobriu a socialização e pertencimento social. O adulto, ele descobre o serviço à família.
e o serviço a Deus. Então abre-se um novo paradigma de um serviço muito mais pleno, muito mais profundo e muito mais sacrificante. Sim. Tá? Então, dentro desse contexto de serviço, o adolescente está aprendendo a servir o grupo que ele pertence. Sim. Legal, tá aprendendo Legal. cooperação. Tá? Só que o adulto, ele precisa aprender a servir a unidade familiar, que é um sacrifício muito mais profundo. Sim. Porque senão você nunca vai conseguir constituir uma família. É um trabalho também, né, Lucas? É um trabalho infinito. Criar filho, você sabe quão difícil que é. Então, eu falo, é muito difícil você substituir a experiência de ser pai e de ser mãe. É muito difícil. A não ser que você, obviamente, se disponibilize para adotar, ou você adotar não significa que você vai adotar uma outra criança para criar desde bebê, mas você vai adotar outros seres humanos na jornada de amadurecimento deles. Por exemplo, um professor, uma pessoa que é professor, adota temporariamente, toda vez que o aluno está ali disponível para ele, está dedicado, ele está adotando aquele seres humanos. Responsabilidade. Uma responsabilidade absurda, por isso que tem tanto ataque ideopolítico no professorado, né? Cooptando professores a virar um movimento político, não algo educacional. Porque você está controlando a mente daquelas crianças, de certa maneira. Então você tem ali uma adoção do professor dos alunos, adotando os alunos. Você tem, quando você está fazendo um trabalho filantrópico, uma pessoa que está em vulnerabilidade, você está fazendo uma adoção temporária. Sim. Ou quando você está sendo líder empresarial, ou quando você está sendo líder de uma equipe, ou líder de um projeto. No próprio relacionamento, você adota a família da outra pessoa. E isso é muito masculino do papel, né? E isso é o que engrandece a alma humana. Quando Sim. você cria outros seres humanos e você propaga as virtudes que você desenvolveu com Deus para outros seres. Porque você escolhe. Porque é escolhido. Por isso que tem uma hierarquia muito superior. Muito legal. Isso é uma coisa que muitos homens fogem, e aí muitos homens não gostam de ouvir quando eles estão divergindo do caminho. Tá. Só que isso não significa que eles não têm que ouvir isso. Eles têm que ouvir, e aí pode acontecer, por exemplo, ele é um homem maduro, ou ele tá nesse caminho, e a mulher identifica. Ele pode, em algum momento, chilicar emocionalmente, sair do centro e voltar? Pode. Tá. Um comportamento maduro, vamos dar os exemplos dos maduros para que a gente comece a nortear o modelo a ser mimetizado. E como lidar com eles também, né? E como incentivar também essas posturas mais maduras. O homem pode chilicar, se ele chilicar é porque aquilo foi chocante, foi uma coisa que desestruturou o sistema de valores dele, ele deu um tilt temporário. Se ele serve a Deus, ele vai digerir isso de alguma maneira e depois ele vai internalizar. E pra gente desenhar, pra ficar mais fácil, é como se a gente tratasse a criança. A criança, quando chilica, não adianta você chilicar junto com ela. Você tem que deixar ela chilicar uma hora, o chilique cansa. Chilique é sempre infantilidade. E aí ela volta. É a mesma coisa que tratar filho. Exatamente igual. Quando você fala assim, o homem, quando ele busca um ponto de vista feminino, ele quer um acolhimento maternal, o chilique é como você agir como uma mãe, não é? Chilique é se você se deixar seduzir pelo chilique do seu marido que se infantilizou. Chilique é infantilização, tá? Então, se você deu um conselho bom pro seu marido, porque Deus te disse o conselho para dar para ele, ele dá um chilique, é porque ele rejeitou a verdade. Como a criança. Como a criança. Só que daí a questão, ele é adulto, ele tem ferramentas de razão desenvolvidas já, que depois que ele ficar com aquele em silêncio com Deus, você vai ver como que ele vai reagir com aquele confronto com a verdade. Porque a criança você acolhe. A criança, ela dá o chilique e ela pode ficar, de certa maneira, distante daquilo, mas depois ela volta sem entender. Sim. Ela volta, o chilique passou porque a onda emocional passou, mas ela volta sem o entendimento do que você, como mãe ou pai, disse. Sim. Então a criança, ela dá o chilique, porque ela não tá tendo o que ela queria, ela se afasta, passa a onda emocional, ela volta, mas ela não volta com entendimento. Tá. O adulto, ele dá o chilique, idealmente, se é uma pessoa que serve a Deus e tem princípios elevados, ela vai se distanciar e aquela verdade vai ficar assombrando ela ali. Tá. Esse marido, no caso, se ele refletir, contemplar e falar assim, cara, tem verdade nisso que a minha esposa tá falando. Ele vai fazer um processo de caverna, onde ele vai internalizar aquela resposta e ele vai se apropriar do conselho dela. Isso é muito importante entender. Tá? Quando o conselho feminino é bem feito, o homem pode dar um chilique ou não, ele pode só se afastar e falar assim,
um homem maduro, ele pode chegar e falar assim... Vou refletir. Vou refletir. Preciso refletir. Preciso digerir isso que você me falou. Digerir Beleza. isso, perfeito. Uma postura que a mulher não deve ter nunca é ficar, primeiro, repetindo o mesmo conselho que acabou de dar igual papagaio. Foi na cozinha, ele falou, vou pensar. Ficou quieto. Pensou já? Lavou a louça, E aí, voltou. já teve uma resposta? Já pensou? Vamos continuar? Porque a primeira vez que você falou o conselho, você foi sábia. Na hora que você repetiu, você perdeu sabedoria. Tá. Aqui você infantilizou de novo. Porque quem fica repetindo a mesma coisa é criança. Tipo, papai, quanto tempo vai demorar pra gente chegar? Aí você fala, vai demorar isso. Aí passa 5 minutos. Quanto tempo vai demorar? Filho, continua demorando isso aqui. Vai continuar demorando. Porque você fala 30 minutos, seu filho pequeno não sabe. Sim. Esse processo de repetição infinita, sem nenhuma métrica de medição, é infantil, é criança. É um estado infantil. Ansiedade, né? É ansiedade, você tá querendo controlar aquela situação. A sabedoria, então, aconselha que você dê o conselho e se afaste. Porque se você deu o conselho, você não fica checando. Eu dei um presente e fica falando, você me deu um presente, Ju. Lucas, você gostou do presente? Você usou o presente? Você usou a camiseta que eu te dei? Você fala assim, cara, Passou. é presente ou não? Entendeu? Passou. Então eu vou usar quando eu quiser. Se o conselho foi dado como um presente, você dá pra pessoa usar quando ela quiser e quando fizer sentido pra pessoa. Dentro do matrimônio é a mesma coisa. Então a esposa deu o conselho, sussurrado por Deus, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, o marido vai digerir isso aqui. Tá. No tempo de caverna dele, ele vai ficar confrontado com a verdade. Se o homem é um homem de bem, ele vai ficar confrontado com a verdade, ele não vai conseguir achar maneiras de escapar dessa verdade. Quando ele fizer isso, ele vai se apropriar dessa verdade, ele vai internalizar, ele vai voltar com um modus operandi, com uma atitude diferente, ele não vai dar o mérito pra ela. É importantíssimo falar isso, Lucas. Não vai ganhar a coroa de louros. Não vai ganhar, porque assim, você foi usada por Deus pra passar uma mensagem. Quando você ouve isso, a vida fica muito mais leve. Você não precisa de medalhas. Não. Não aconteceu o que você queria? Passou. A matriarca, ela tem uma postura... A matriarca é assim... Isso é uma decisão que todas as mulheres têm que tomar, né? Principalmente no caminho do matriarcado. Você quer que as coisas... Você quer receber as palmas do mérito da situação ou você quer que as coisas aconteçam do seu jeito? Perfeito, Lucas. Porque a matriarca, ela não recebe as palmas, ela não recebe a glória, mas acontece exatamente o que ela tinha previsto. E aí ela fica em paz, porque ela disse de certa maneira que certa coisa ia acontecer, e aquilo acontece e ela continua com a bênção do anonimato. Porque se ela começar a receber as palmas e a glória, ela tá ganhando liderança. A liderança é um fardo, principalmente pra mulher. Ela começa a ficar mais estressada, sobrecarregada, ela começa a puxar a responsabilidade da decisão pra ela. Significa então que quando a mulher dá o conselho, ela dá o conselho de maneira desapegada e ora pra que o homem aproprie-se daquele conselho. Porque bem casada é a mulher que dá o conselho pro marido e o marido, depois de um tempo de digestão, adota aquele conselho, se apropria daquele conselho e transforma aquilo numa verdade dele. Lindo. Perfeito. E ela né? fica Esse cenário despreocupada, porque ela fala assim, eu dei o conselho, eu já fiz a minha parte, Deus. Agora é com você e com ele. Eu fiz. Se você quiser que eu dê o conselho de novo igual, aí você me diz, mas eu não vou dar. Não por mim. Legal. Essa esposa tá muito consciente do papel dela de auxiliadora e de aconselhadora. Tá? Então, a repetição, uma coisa que a maioria dos homens odeia. Tá. Os homens não suportam isso. É bacana, porque assim, a repetição vou dar um exemplo prático. Você vai para uma reunião com homens. É assim, foca no problema, resolve o problema. Assunto 1, assunto 2, assunto 3. Riu, voltou. É ótimo. Sim. Aí quando junta um monte de mulher é uma delícia também, mas assim... É outra interação. É outro time, você tem que colocar mais tempo na agenda. Sim. Você coloca coisinha pra comer ali e vamos embora, não é? Exato. Então com o homem é muito mais pontual, é sempre legal trazer exemplos. Então assim, eu sei que você sempre fala, você tem um curso sobre isso, né? Que é a Sutil Arte de Atrair. Exato. Mas assim, não tô querendo engolir o curso, mas eu vou usar ele de referência pra gente ajudar quem tá assistindo a gente. Pode usar. Então, pensando no que o homem detesta ouvir, vamos falar das fases do relacionamento. No cortejo e na paquera. O que eles detestam ouvir? Sem dúvida, no cortejo é a irreciprocidade afetiva. Tá. Qualquer coisa que seja a mais do que ele investiu pra conquistar é indesejada. Por exemplo, Lucas. Por exemplo, ele mandou um oi, ele curtiu uma foto, ela chama ele no direct e manda uma mensagem grande. Textão, 0.
Textão zero. Não, pô, que legal, vi que você curtiu minha foto, tô te seguindo aqui, se você quiser marcar alguma coisa. Erro gravíssimo. Queimou a largada. Queimou totalmente a largada. Tipo, a probabilidade dele responder é quase zero, a não ser que ele seja um homem feminino. Ou que ele tá caçando. Que tá com a polaridade oposta. Ele tá vendo ela como uma caça sexual extremamente fácil. Ela é atraente pra isso. A beleza física dela atrai ele. Ou ele é um cara feminino sensível que quer ser acolhido. Tá. Então essas são as duas possibilidades de ele responder uma iniciativa feminina. Ou ele tá querendo só sexo, ou ele quer ser acolhido porque ele é um cara sensível. Tá. Nenhuma das duas situações. Tá carente e tá lá no... Tá carente. Tá com o dedo mole lá, né? Tá com o dedo mole, tá sensível, tá querendo desabafar, porque terminou com a ex e agora ele precisa de um ombro amigo feminino que sabe ouvir, acolher ele, que ele tá num momento super depressivo, então, melancólico. Você quer conquistar, nada de textão. Nada de textão, não. A questão não é o textão, a questão é a interação... A interação comunicativa desproporcional. Tá? Então, ele fez uma interação. Se ele te mandou um direct, pô, legal, responde o direct. Se você tem interesse em interagir com esse homem, em ter um relacionamento, um diálogo mesmo digital, ele mandou um direct, responde o direct de maneira autêntica, tá? Ele começou a fazer perguntas ou se interessar pela sua vida, legal, responde as perguntas e faz algumas perguntas simples no mesmo nível de complexidade que ele fez. Tá. Parece que é muita regra. Só que isso, na verdade, é uma interação de pessoas adultas saudáveis. Sim. Porque eu tô falando assim, não faz uma pergunta mais complexa do que a pergunta que ele fez. Se você estivesse ao vivo com essa pessoa, o homem perguntou pra você, pô, o que você faz da vida? O que você faz durante a sua semana? Você fala, eu cuido do meu filho, eu trabalho na Pandora, eu trabalho com vendas, eu faço assessoria pro Lucas e tudo mais. Aí é natural você chegar e perguntar pra ele também assim, o que você faz na sua semana? Sim. Você acabou de fazer uma pergunta reflexo. Você retribuiu, né? Falando Exatamente. em reciprocidade afetiva, você só retribuiu a pergunta. Agora imagine, ele perguntou pra você o que você faz na sua semana. Aí você responde e você fala assim, como é que é o relacionamento com a sua mãe? Perfeito. Ele fala assim, da onde isso? Como assim? O que você quer saber do relacionamento com a minha mãe? Porque foi totalmente recíproco. Entendeu? Não existiu permissão pra entrar naquele assunto afetivo ainda, porque a conversa não progrediu dentro daquilo. Mas aí ela tá com o checklist mental. Aí eu tenho que descobrir, porque o Lucas falou que se o cara é muito vinculado com a mãe, ele tem um complexo de Édipo mal resolvido, então já vou perguntar de primeira assim. Só que você não respeitou a reciprocidade afetiva. Perfeito, Lucas. Entendeu? Muito então, bom. você tá falando, ele fez uma pergunta, tomou a iniciativa, perguntou como que é a sua semana. Uma pergunta super genérica, amena e suave e delicada, pra ver se o relacionamento vai progredir ou não. Tá. O que você faz no final da sua resposta? Você pergunta, me fala como é que é a tua semana também. Perfeito. A conversa, ela tem que ir progredindo a escalas cada vez maiores e naturais. Você não pode forçar a conversa pra onde você quer ir. Tá. Você tem que se permitir ser guiada. Tá. Como mulher. Porque se você tomar a liderança da conversa, você tá invertendo a polaridade. Legal. E na fase do namoro? O que os homens não gostam de ouvir? Ou não gostam de posturas? De ouvir. De ouvir. Eu acho que assim, no namoro, as regras do jogo mudam um pouco. E uma das coisas que precisam ser investigadas é a capacidade de cooperar e de parceria no namoro. Tá? Então, uma coisa que os homens vão lidar muito mal no namoro é essa mulher começar a ter uma postura de esposa. Tá? Então, qualquer tipo de postura, ou de palavra, ou de comunicação que tem uma tonalidade de esposa no namoro vai soar muito mal. Tá. Por exemplo, eu acho que você tem que pagar tudo pra mim. Isso no namoro vai soar muito mal. Por quê? Até deselegante. Diferente do cortejo, tá, João? Ó, no cortejo, eu falo que quem tem que pagar é o homem. Porque quem convida, paga. Sim. Só que no namoro, as regras mudaram. Agora, no namoro, tem que criar uma equipe cooperativa. Sim. Porque vai refletir lá no casamento, né? Exatamente. Então, no namoro, se a mulher trabalha, o homem trabalha, vocês têm que dividir as coisas de uma maneira equilibrada. Muito bacana aproveitar esse episódio pra gente falar isso. Muito bacana. Tem que dividir as contas de uma maneira equilibrada, porque o namoro é o projeto de casal, é o início do projeto de casal. Então, ele tá vendo se consegue confiar nela, ela tá vendo se consegue confiar nele, então cada um vai investir recursos, tanto materiais, quanto afetivos, quanto intelectuais, quanto espirituais. Sim. A gente precisa ver se a cooperação dá pra existir entre esse homem e essa mulher, tá?
Quando vai pro noivado, tipo assim, pô, legal, o namoro deu muito certo. Tá. A gente conseguiu cooperar, eu paguei com a minha receita, o percentual. Não precisa dividir tudo meio a meio, não é meio a meio, é dividir com a capacidade financeira e econômica que cada um tem. Com os acessos, né? Exatamente. Se uma pessoa ganha 70% da receita do casal, vai pagar mais. Não precisa ser no... E gentilezas, né? Tem isso também. Gentileza. Não precisa ser no lápis, na matemática. Tem gente que é neurótica com isso também, entendeu? Mas assim, se eu sei que eu ganho mais do que a minha namorada, eu vou pagar mais. Sem ficar fazendo conta de centavos, entendeu? Só que assim, se os dois têm boa intenção e os dois têm caráter, quando ele começar a pagar muito, ela vai falar assim, não, deixa que eu pago isso aqui. Foi viajar, escolhe um passeio e faz uma surpresa, ele vai gostar. Tem isso também. Exatamente. Tem formas de você pagar também, retribuir. E sei tem lá. uma coisa que no namoro é muito importante da mulher se posicionar também, como grande parte da nossa audiência são as mulheres, é que a mulher precisa mostrar que ela respeita o dinheiro do casal. Então, principalmente quando ela tá namorando um cara que ela percebe que é um pouco perdulário, que gasta demais, ou que é generoso com pessoas que não tem caráter e honra pra devolver, ela tem que começar a ser meio que o freio de despesa do casal. Então, se ele é aquele rapaz que vai na balada e paga pros amigos, ela pode... Ela tem que começar a falar pra ele, cara, você tem que respeitar seu dinheiro. Sim. Porque assim, isso é uma coisa que vai gerar insegurança muito forte pra ela. Tipo, eu tô junto com um cara que pega a receita dele e gasta com pessoas que isso não volta. Sim. Não são investimentos, são gastos, luxos e coisas que tá desperdiçando. E é importante pros homens que estão assistindo a gente falar que a mulher, ela não é que ela repara nisso, ela fica atenta nisso, né? Exatamente. É uma função da mulher ser gestora de recursos. A gente sabe que uma habilidade que a matriarca tem, a virtude da gestão de recursos com fim pro belo, é gestão de recurso. Isso significa que ela precisa fazer uma análise, uma avaliação qualitativa do no que está sendo gasto aquele recurso. Tá. Se eu tô gastando dinheiro, porque eu comprei um terreno, é uma coisa, para construir a casa da nossa família. Opa, isso aqui vai voltar multiplicado por 1000. Vai depreciar. Exatamente, porque é um investimento imobiliário, isso aqui vai ficar com o patrimônio da família, isso aqui não é um gasto, isso aqui é um investimento que vai voltar 10, 20 vezes mais. Mas se o terreno não vem e troca de carro toda hora, que acontece também, ela ou pode gasta chegar em balada e falar, com um churrasco, com um amigo, com bebida, com drogas. Essas coisas são muito efêmeras e momentâneas. A mulher, ela precisa colocar um freio. Tá. Dentro do casal, onde ela respeita o dinheiro dela, ela precisa respeitar o dinheiro do namorado mais do que o dela. Então, nesse momento do namoro, ela pode falar isso. Deve. Perfeito. Ela deve falar isso, porque ela já começa a mostrar que ela tem condição de ser aconselhadora e auxiliadora. Tá. Fala assim, ó, esses gastos que você tá fazendo com essas coisas não estão fazendo você progredir. Você não está investindo em você, você não está se respeitando. Da onde que vem o poder do conselho da namorada? Tá. Quando ela fala pra ele que ele tá gastando coisas com assuntos que não voltam pra ele, que não deixam ele um homem mais forte. Isso já linka com o que você falou no começo. Você não vai ter uma manipulação de ganho próprio. Você tá mostrando pra ele Exato. qual é o malefício que tá trazendo Como isso. ele está se prejudicando com a atitude que ele tem. Porque muitos homens não vão ter essa visão. De que esse gasto que eu tenho aqui com os meus amigos de festa todo final de semana, isso aqui tá me prejudicando. E a mulher, ela já tem, como ela tem uma visão, a biologia ajuda a mulher a ter isso. Uma visão que busca segurança, ela já fala, cara, isso aqui tá te segurando. Você poderia estar em lugares muito superiores, você poderia estar numa situação muito mais confortável, e por causa desse hábito aqui, que é, sei lá, beber vodka com energético todo final de semana com seus amigos, você tá ficando pra trás, você tá gastando tempo à toa. Você tá desrespeitando o seu suor, o seu sangue, as suas lágrimas, todo dia que você sai pra beber com esses amigos, que são pessoas que daqui a 20 anos vão estar no mesmo lugar. Sim, e o homem que não quer ser admirado, ele quer ser respeitado, ele vai receber isso muito bem, né? Exato, porque daí ele vai falar assim, cara, ela me deu um código de admiração. Sim. Se eu acatar, porque fez sentido, ele não vai acatar por afeto. Sim. Ele só vai acatar por lógica, tá? O homem masculino. Se eu acatar isso que ela disse, ela me deu uma chave de admiração dela. Então, se esse homem gosta dessa mulher e essa namorada deu um conselho pra ele de um ponto de desperdício, de má gestão, de ingerência dele com os recursos dele, porque ela respeita o recurso dele mais do que ela respeita o dela. Sim. Porque ela quer ver um homem dela forte, esse cara vai tender a acatar, vai se apropriar e não vai dar o mérito pra ela.
Só que ele vai voltar, ele vai começar a diminuir as vezes que ele sai com aqueles amigos até, eventualmente, ele cortar aquele hábito da vida dele de gastar dinheiro no final de semana. Tá, então partindo da pergunta, né? O que eles odeiam ouvir, acho que universal não falei que ia dar certo? Exatamente. Não fala isso. Não fala isso, porque não é só... A questão, a gente não concluiu esse arco explicativo. Quando ele volta e se apropriou, Deus não dá permissão pra mulher falar, eu te falei isso. Porque o mérito da ação, do mérito do resultado tá na ação. Sim. O mérito, tem mérito também no conselho? Tem, só que o conselho foi dado por Deus. Sim. Então você tem que falar assim, eu posso usufruir dos benefícios, só que o mérito é de Deus. Então, se o marido voltar e falar obrigado pelo conselho, você fala agradece a Deus, porque foi Deus que me deu esse conselho pra falar pra você. Isso é uma postura muito poderosa, porque quando ela não se apropria do conselho, ela não tá querendo aumentar a reputação dela. Sim. Ela tá dizendo que ela só tem acesso a essa informação porque ela é devota de Deus. Isso faz com que comece a construir aquela imagem de mulher sagrada na cabeça do homem. Você sabe que há muitos anos atrás, eu não vou lembrar exatamente como foi, mas lá na Pandora, numa das aulas de consciência, vocês ensinaram um mantra que era pra gente ter a humildade de pedir pra Deus mostrar a palavra dele pra gente. E a gente ter que colocar o ego da gente de lado. Perfeito. Pra conseguir verbalizar a palavra de Deus quando fosse necessário, né? E assim, pra quem não sabe como agir da forma como o Lucas está orientando, aconselhando... Pede oração. Pede em oração, porque a palavra certa, ela vem no momento certo e às vezes vem aqui a palavra certa e aqui o ego falando. Fala aí. Não faz isso, não. Não faz isso. E você tem que ter a coragem e humildade de seguir a palavra de Deus, né? Isso, com fé, com confiança. E aí, você entra num ciclo virtuoso que você percebe que toda vez que você segue a palavra de Deus, dá bom resultado. Sempre. Aí a gente chega nesse ponto. Isso foi uma coisa que a Luciana sempre fez comigo ao longo do nosso namoro, que a gente namorou durante muito tempo. Né? Mas ela sempre me dava um conselho para que eu ficasse em posições melhores na minha vida. Não para beneficiar ela diretamente, mas para que ela me visse melhor. Tá? E foi exatamente isso que foi criando uma imagem de que ela era a mulher da minha vida. Isso é o que eu explico como a visão da mulher sagrada pro homem. O namoro só vira noivado. O homem só pede a mulher em casamento quando ele tem certeza que aquela namorada dele, que vai virar noiva, vai virar esposa depois do pedido de casamento, se ela aceitar, que ela é sagrada pra ele. É perfeito você trazer isso da intuição e postura da Lu, né? Porque a Lu, ela é uma pessoa que se você conversa com ela, ela nunca vai pensar do tipo assim, eu acho que você devia fazer isso só porque é o melhor pra você. A Lu não, ela vem sempre com o melhor pro bem maior, né, da comunidade. Às vezes até pode não ser o melhor pra ela, Luciana, pessoa física, mas é o melhor pro contexto, por exemplo. Sim. É muito bacana você trazer esse reconhecimento dela, porque eu reconheço no convívio com ela. Sim. Qualquer ligação que você dá pra ela é sempre o melhor pro contexto, é muito bacana. Tem muitas coisas que eu ensino que eu vi amadurecendo e florescendo e frutificando na minha esposa, a Luciana, né? Isso basicamente é aquela virtude paradoxal que eu ensino da inocência astuta da matriarca. Por que é inocência astuta? Porque quando muitas vezes, se você for pedir diretamente um conselho, por exemplo, pra minha esposa, ela vai falar assim, nossa, eu não tenho a menor ideia. E ela fala, não sei. Eu não sei. Nunca ouvi falar. Só que se você começa a desenrolar um pouquinho o assunto, ela vai falar assim, isso aqui não tá certo. Assim Opa, mas peraí. Ela não sabia 1 minuto atrás, só que logo em seguida que você começou a explicar, falou, cara, isso não me cheira bem, isso não tá certo, não faz isso. Isso não é legal. Não é legal, isso não. E ela é muito, qual que é a palavra certa? Ela é muito cautelosa. Ela é muito discreta pra falar. Ela é discreta, ela é muito cautelosa também e desconfiada. Sim. Extremamente desconfiada. Sim. Então ela sempre, ela tem esse radar de insegurança muito forte, onde ela sempre tá pensando assim, cara, qual que é o pior cenário? Que de uma certa maneira, do jeito dela, e ela aprendeu isso com Deus, é o memento mori, que é a filosofia estoica, onde você pensa, se eu tivesse só 24 horas de vida, o que é que eu faria? Ela faz de uma maneira adaptada, individual dela, mas ela faz assim, cara, qual que é o pior cenário que pode acontecer aqui? Vamos se proteger contra esse pior cenário? Porque assim, não vamos confiar
nas pessoas de maneira cega. Vamos fazer as coisas todas bonitinhas e certas, porque daí não vai ter dor de cabeça. Um contrato que passa na mão da Lu. Exatamente, ela que cuida de todos os contratos. Porque é extremamente cautelosa e ela tá sempre pensando no pior cenário. Sim. Então ela pega detalhes e fala assim, cara, isso aqui, esse detalhe aqui, ó, tá abrindo uma brecha de uma coisa que a gente não pode deixar. E é legal as meninas pegarem como exemplo também. Ai, mas qual é o caminho que eu sigo? Vai sempre no caminho que você não vai ter o mérito. É sempre pelo bem maior, porque vem pra você. Exatamente. Retorna pra você o bem. Isso é muito legal, por quê? Porque quando eu sei que ela tá na retaguarda, cuidando desses detalhes micro, isso me liberta pra abrir frente de batalha. E voar, né? Exatamente. Então, porque assim, tem alguém olhando. Porque ela tá fazendo essa gestão do detalhe, porque eu vou passando igual um trator em cima do negócio, né? Se eu fico preocupado com como tá a retaguarda, eu não tenho essa retaguarda dela. Ela te blinda nisso, né? A minha velocidade diminui drasticamente de crescimento, porque eu preciso dar um passo para frente e um para trás, um para frente e um para trás. O tempo todo eu tenho que ficar checando se tudo tá amarrado. Como eu sei que ela tá fazendo essa amarração dos detalhes todos que estão acontecendo no contexto por trás, eu dou velocidade absurda para as frentes, tanto de trabalho como familiar, como tudo. Sim. Isso é uma cooperação muito poderosa, onde ela confia que eu vou ser esse líder que vai abrir campo para nossa família, para nossas empresas. Protegendo todo mundo. E ela vai arrumando a bagunça que vai ficando, não porque eu quero deixar bagunça, mas é porque você ganhar uma guerra. Quando o furacão passa, fica um monte de coisa fora do lugar que tem que colocar no lugar. Exatamente. E ela tem alegria em fazer isso. Sim. Não é uma coisa que ela faz, ai, que saco, Lucas. Porque é pelo bem maior. Exato, é pelo bem maior. Exato. Então ela tá pensando em todo mundo que trabalha com a gente, em todas as alunas, em todos os alunos. Ela tá pensando no contexto de pessoas que a gente tá impactando, isso que alegra o coração dela, apesar de ser muito trabalho. Sim. Então, assim, nós estamos falando que não tá falando que ela é feliz e que ela acorda sorrindo e vai sempre fazer ela vai animadona. Ela vai pra rede, ela fica lá o dia inteiro lá no spa, não é nada disso. Na verdade, é o tempo todo ela tá fazendo contrato, falando com o advogado, conversando com os sócios, conversando com a equipe. Cuidando da Mari, cuidando de mim, cuidando da casa. Então tem um monte de coisas que ela tem responsabilidade de fazer, ela que tem o olhar minucioso para fazer, que tem intimidade comigo para isso, que cria essa parceria cooperativa que destrava a prosperidade do casal. Legal. E isso só acontece com uma confiança muito profunda entre os dois. Então, aproveitando também, já que a gente está falando do que não pode ser falado em cada etapa do relacionamento. No casamento, por exemplo, usando a Lu como exemplo aqui, né? Depois ela vai xingar a gente de usar de exemplo, mas tudo bem. Eu acho que ela nem assiste depois. Tá tudo certo. Na prática que você trouxe, ela fica olhando os detalhes. Então, se a mulher tá ali, o homem sai para trabalhar, né? Ele volta cansado, exausto. E ela também sai para trabalhar, né? Sim. O que não falar no casamento, né? Por exemplo, não ficar falando da fofoca da irmã, não ficar falando da fofoca da cunhada. Sim. Ou se trabalha junto, como você fala, né? Se ela tá ali nos detalhes, ela tá ali para resolver os detalhes. Porque você não quer saber do detalhe. O que não falar pro homem, né? Eu ia falar pro marido, pro namorado. Sim. Né? O que não falar pro marido no casamento, por exemplo. Então, vamos lá. No caso, por exemplo, no nosso caso, teve algumas coisas que a gente resolveu nos últimos anos que acontecia e que foi alguns ajustes por causa das condições de trabalho que a gente estava desenvolvendo. Então, por exemplo... Lucas, desculpa, eu tô te usando de exemplo, porque é muito mais fácil de eu falar não tem de alguém nenhum. palpável. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Se ajudar as nossas alunas é super válido. Uma coisa que a gente ajustou no nosso casamento e que foi fruto de muito diálogo e muita conversa e negociação foi assim: Lu, quando eu tô em casa descansando, tipo, ontem eu fiz uma aula de 4 horas. Foi. Né? Hoje a gente tá no estúdio fazendo gravação de vários episódios. Amanhã eu vou ter um podcast longo de novo também, convidado num outro lugar. Então, todos os dias eu tenho altas demandas de exposição pública com outras pessoas e relacionamento social, sendo que eu sou introvertido. Sim. Tá? Então, quando eu volto pra casa, ou eu vou descansar, eu tô com família, eu tô exausto, muitas vezes. Então, isso já vem de muitos anos, eu tô acostumado com isso, eu tenho uma certa rotina, só que muitas vezes ela usava esse momento marido e esposa para falar de certas demandas e resoluções técnicas que ela precisava dentro do trabalho. Eu falei, não usa o momento de esposa para falar sobre assuntos técnicos de trabalho com o sócio da empresa. Não faz isso.
Eu falei várias vezes. E muitas vezes Importante isso. ela usava esse momento e eu falava assim, eu não vou responder. E eu até tive que chegar num ponto para fazer esse processo educativo. Eu falei assim, ó, eu não vou te responder. Primeiro, porque eu não tenho uma resposta rápida e fácil, mesmo eu sendo sócio da empresa. Segundo, porque esse assunto está com o meu sócio, então fala com ele. Perfeito. Então, durante um tempo, num processo educativo, eu pedi ajuda para meus sócios para falar assim, cara, gerencia a minha esposa Luciana pelas demandas que elas têm, porque só de ela ter que falar com você, chamar, e você não tá disponível 100% do tempo, igual eu tô, o próprio processo às vezes se resolve. Tá. Porque às vezes você traz uma demanda de trabalho e ela fica afetiva dentro de casa. Sim. E aí eu tô num momento de descanso, que eu tô com o meu tanque vazio, e ela tá falando de um assunto extremamente complexo. Há um contrato com um gringo que a gente tá fazendo com a Europa e tem que ler e traduzir do italiano. Você fala, cara, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso amanhã cedo desligar. acordar cedo e preciso trabalhar de novo, entendeu? Então, assim, não é a hora de falar sobre isso. E esse negócio de não é a hora de falar sobre isso, as mulheres normalmente não lidam muito bem. Sim. Porque a gente pensa um monte de coisa ao mesmo tempo. Exato. Por que vocês vão pensar? Como é que você se dá o luxo de não ser o pensar. momento de... Aí você escolhe o momento. Você é o rei da cocada preta, né? Assim, não é isso. Príncipes não pensam, né? Você tá achando imperador do mundo, mas não é isso. A questão é a seguinte: o homem, quando ele não está na caixa daquela performance, ele não performa. Bacana. Ele não performa. Então não é uma questão assim, a gente não tem a capacidade feminina de performar subótimo, mas entregar algum resultado. Trazendo para um exemplo, assim, uma coisa que eu falo muito para as alunas é que não use o marido de pinico. Exato. Desculpa, mas é a linguagem mais simples para falar. Não Sim. usa de pinico. Porque assim, se você fica, por exemplo, reclamando do seu trabalho, reclama do trabalho, reclama do trabalho, reclama do trabalho, reclama do trabalho, uma hora ele vai se... Ele liga no spam. Ele vai se convencer que o trabalho é uma porcaria. Você só tá insatisfeita com a colega da cadeira do lado. Você não tá insatisfeita com o trabalho. Sim. Aí vai virar um outro contexto, vai virar um inferno, porque ele vai querer que você saia do trabalho. E você não quer isso. Porque ele vai querer resolver. Sim, aí você fica falando da maricota, da família, que a maricota não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem Uma isso hora também. ele vai pegar ranço da maricota. Aí no almoço de domingo, ele não vai suportar ir no Não, domingo. ele vai começar a querer resolver. Aí ele vai começar a criar Exato, planos pra resolver aquilo rápido, porque ele quer Porque tirar é o aquele papel problema. dele resolver e Exatamente. proteger. Você não queria um homem pra te proteger? E pra Então, resolver os problemas. então, no casamento, o que não pode falar é, por exemplo, fofoca. Não pode fofoca, porque fofoca não tem uma finalidade. Sim, Fofoca é falar sem finalidade, é Sim. sem fim. sim. Tá? Então, quando você vai acessar o seu marido, você tem que pensar assim: eu quero uma resolução para esse problema que eu vou compartilhar com ele? Quero. Ótimo, fala com o seu marido, desabafa, porque ele vai te dar 3 opções para você resolver. Tá. E você vai escolher a que é menos custosa e a que tem mais a ver com você. E às vezes pode até ser que ele resolva para você, Sim. se você deixar, tá? Só que você tem que querer resolver. Isso é uma coisa que as pessoas perdem o contexto quando eu explico. Só não desabafe com o seu marido, porque desabafo, a finalidade do Você desabafo só quer falar. é só alívio emocional, não é resolução. Homem é pra resolver. Se você quer usar o seu marido da melhor maneira possível, no bom sentido, usar o seu marido, você fala com ele quando você quiser resolver. Por isso que naquele episódio eu falei que lá em casa meu pai fala, posso falar? Exato. Tipo assim, você quer saber? Exato. Você quer a solução ou você só quer falar? Porque senão ele não vai se dar esse trabalho. Exato. Eu falo muitas vezes assim, a Luciana é muito pragmática hoje em dia também, né? Na nossa experiência, todas as coisas assim. Mas assim, quando a gente era mais novo, eu acostumei a falar assim: você quer saber minha opinião ou você quer só Que eu ouça. que eu ouça? E eu falava. Mesma coisa que seu pai fazia, né? Hoje a Luciana, ela sabe que se ela vier falar comigo, vai Ela ter uma vai. resolução. Mas ela já tá... A gente já tem essa sinergia de ela só vem falar comigo quando ela quer uma resolução. Sim. Então ela não tem o murmúrio, ela não tem a lamúria, ela não fica reclamando sobre as coisas. E isso foi uma disciplina que ela fez com Deus, de falar assim, cara, eu me sinto mal quando eu fico reclamando, eu fico murmurando, eu fico me lamuriando sobre as coisas, porque não resolve. Zero drama queen, né? Não resolve, não resolve. E ela fica mal, ficava mal. Então ela tirou isso da vida dela por uma escolha que ela fez com Deus, e isso aumentou a efetividade dela, a alegria dela absurdamente. Isso é uma coisa que eu recomendo pra todas as minhas alunas e todas as mulheres que eu conheço. Porque assim, você tem um parceiro de vida, um marido, um homem de bem, de caráter, cara, você tem um potencial resolvedor de problema. Você tem um cara que consegue ver o assunto com visão de túnel, ele consegue tirar todos os ruídos e ele consegue te falar, o problema é esse. Nossa, mas como que você consegue ver que o problema não? Porque é óbvio, porque esse assunto não tem a ver, esse assunto não tem a ver, esse assunto tá combinado com aquele outro, e o causa principal do seu sofrimento é essa. Muito bom, muito bom.
Esse é o caminho. Esse bisturi que o homem coloca nos assuntos afetivos O caminho femininos, mesmo, ele né? dá o caminho, ele fala assim, ó, tira tudo isso aqui, que isso aqui não importa, foca nisso. Faz isso. É. Se você focar e confiar no seu marido e você fizer isso, você vai começar a ver num ciclo virtuoso. Ele não vai te dar o final do caminho, ele vai falando, vai pra cá. Ataca vai isso pra aqui. cá, vai Ataca pra isso cá. aqui. É. Porque a mentalidade de caça masculina, ela foi forjada há milhões de anos a isso. Ele precisava ver a caça e o caminho pra caça de uma maneira de túnel. Sim. Então, todo homem, por mais forte ou fraco que seja, ele tem uma forte tendência à visão de túnel, de performance. É como é que eu faço para chegar ao ponto mais rápido, A, B, para obter o resultado que eu quero. Até num assunto afetivo super complicado, que a mulher tem a sensibilidade dela, então para ela parece que todos os assuntos e variáveis daquela constelação de assunto é importante, só que ele fala assim, não, isso aqui não é nada importante. A única coisa que importa é isso. E você tem que confiar nele e seguir. Vai ter um ponto Vai onde ter você vai precisar confiar, e assim como o marido vai precisar confiar na esposa em vários pontos também. Eu sei que você fala mais disso em Sutil Arte de Atrair. Muito Então, mais. pra gente ir pro final, né? O que uma mulher não gosta de ouvir num relacionamento, numa conversa? Mulher não gosta de ouvir resolução de problema quando ela não quer resolver o problema. Não, mas assim, ó, uma mulher feminina, madura, uma coisa que ela não gosta de ouvir de um homem é complicado. Você fala, ao invés dele dar a solução, ele fala, é complicado. Ele não é. A mulher madura, ela não gosta de ouvir uma resposta genérica. Porque isso significa que ele não está ouvindo-a. Isso significa que ele não está disponível afetivamente e também não, de certa maneira, não está respeitando aquela demanda dela. Principalmente se ela está buscando uma solução e ele dá uma resposta genérica e evasiva, significa que ele está ausente, ele não está ali presente para relacionar de verdade. Então isso é uma coisa que incomoda mutuamente. Quando a gente começa a chegar nos estados mais maduros, os comportamentos começam a ficar muito similares. Sim. Tá? Então assim, o que incomoda uma matriarca vai ser muito parecido com o que incomoda um patriarca também. Então, quando você tem uma pessoa ausente, uma tá ali verdadeiramente querendo trocar, uma matriarca, uma esposa, ela tá disponível e o marido não corresponde ou dá uma resposta genérica ausente, isso vai incomodar fortemente. Sim. O que vai incomodar uma pessoa muito madura é a ausência. Mas pra quem ainda não tá nesse nível de maturidade, né? O que a gente pode fazer pra ajudar essa mulher a como puxar o homem nessa comunicação? A gente vai voltar pra base, pro arroz e feijão. Verdade, respeito e diálogo, rotinas sagradas e rotinas de autocuidado. Perfeito. Tá? Então, tem que fazer a rotina sagrada, tem que fazer a rotina de autocuidado e tem que praticar verdade, respeito e diálogo dentro do relacionamento. Isso vai criar um poder gravitacional altamente cativante pela feminilidade dela estar ativa, de ele ocupar o espaço masculino. E o espaço masculino, quando ele é bem utilizado, não manipulado, mas assim, acessado para produzir, o masculino responde muito bem às demandas femininas. Sim. Então, se ela utiliza o marido de uma maneira íntegra e fala assim, eu preciso da sua ajuda nisso. Ele fala, beleza, o que você precisa? Eu preciso resolver esse assunto e esse assunto. Ele fala, deixa comigo, vou resolver. Aí, outra coisa, quando o seu marido, ou seu namorado, ou seu noivo pega um assunto pra resolver, não tenta falar pra ele fazer do seu jeito. Deixa ele resolver do jeito dele. Perfeito. Porque o homem pensa de um jeito diferente. Mas quando você for resolver desse jeito, faz assim, assim, assado. Você começou a criar um filho. Verdade. Você tá dizendo pra ele quais são os passos. Ou chega e faz. Ou o que a maioria das mulheres fazem, só que daí ela vai tender a se estressar, a se masculinizar também. Então não tá fortalecendo a confiança e a cooperação. Sim. Se você vai confiar no seu marido pra ele resolver, deixa ele resolver do jeito dele. Vai ser diferente Tá. do seu jeito. Vai ser. E tudo bem. Ele Mas tirou vai uma chegar carga, no êxito que você tava buscando. às vezes até mais, Sim. de um Faz jeito muito diferente. sentido. Faz muito sentido. Então, Lucas, você recomenda algum material de estudo, algum livro para esse pessoal que assistiu a gente até agora? Porque a gente falou muito de comunicação aqui, né? Eu acho que um livro que eu gosto muito de indicar é até um livro da nossa editora, que é o livro Deixar Ir, do Dr. David Hawkins, psiquiatra, médico e grande professor espiritual, deixou esse legado pra gente. É o último livro que ele publicou em vida, em 2012. É o livro Deixar Ir. Então, assim, se quer começar de algum lugar, quer desenvolver um certo domínio, quer ganhar mais consciência sobre seus relacionamentos, começa lendo o livro Deixar Ir.
Ele é um livro pra vida, né? É um livro pra vida. É uma chave mestra de como lidar com as emoções em todas as situações. Perfeito. E a gente também tem a plataforma Sutil Arte de Atrair, né? Que lá tem bastante coisa sobre comunicação. Muito. Não só verbal, aqui a gente falou mais de verbal, Sim. mas não verbal, de comportamento, né? Fala um pouquinho pra turma da plataforma. A Sutil Arte de Atrair, ela é um curso que abre turmas de tempos em tempos, né? A gente tem a abertura de turma logo mais, a gente vai fazer agora, né? A gente vai fazer uma abertura, o pessoal da produção que tá falando que a gente vai fazer uma abertura relâmpago no dia 12, que é o dia dos namorados. Isso. No dia dos namorados vai ter uma abertura relâmpago da Sutil Arte de Atrair, então fique esperta. O que é a Sutil Arte de Atrair? É um conjunto de ferramentas de alto poder gravitacional, que a mulher, quando ela tá feminina, ela atrai atenção masculina de qualidade, tá? O que é importante da gente desmistificar? Atração não significa sedução, tá? Seduzir é uma força manipulativa onde você usa certos atributos femininos para forçar o homem nos seus pontos fracos a ser chamado como uma isca. Ele é forçado a vir a você, tá? Normalmente você usa formas corporais para isso. A sedução são certos comportamentos sensuais ou sexualizados, ou usar formas do seu corpo para você atrair. Né? Artimanhas de sedução. Não tem nada a ver com isso. Eu não ensino sedução. Eu ensino atração através da qualidade de feminilidade que a mulher é e desenvolveu com Deus. Perfeito. Isso garante que você vai atrair homens de muito mais qualidade, porque você vai atrair eles pela graciosidade, pela elegância, pela delicadeza e não pela sedução da sexualidade. Sim. Tá? Então, as ferramentas da Sutil Arte de Atrair são muito poderosas para qualquer mulher, seja ela solteira, seja ela namorando, seja ela noiva, seja ela casada. Tá? Ou divorciada, não importa que história de relacionamento que você teve. A gente já teve aluna de 70 e tantos anos que usou a Sutil Arte de Atrair e encontrou um grande partido. E a gente tem até adolescente de 16, 18 anos. Né? Bonitinhas. Elas são muito queridinhas. Você vê as meninas de 16 entrando logo depois da puberdade, e você tem senhoras de 70 e tantos anos utilizando as mesmas ferramentas com resultados similares. Sim, e é bacana também falar dessa plataforma, que eu gosto muito dela, porque para quem não sabe como ativar a feminilidade de postura, né, de forma de comunicar uma imagem, ela também serve para isso, né, Lucas? É importante. Serve para mostrar para a mulher, explicando. Não é uma questão de você não precisar acreditar em nada do curso. Você pode duvidar de tudo que eu ensino, só que você vai testar e você vai ver que vai dar resultado. Como se posicionar no ambiente de trabalho, como se posicionar nas redes sociais, como você se posicionar numa festa, num flerte, como se posicionar num cortejo, como se posicionar no casamento como esposa. No virtual. No virtual, numa WhatsApp. Conversa à distância, num relacionamento à distância. Como se portar na academia. Né? Então, são maneiras de você se posicionar e você se portar com elegância e com feminilidade em muitos contextos diferentes. Se tornam técnicas. Né? Se tornam técnicas, a gente ensina mais de 100 técnicas no curso Sutil Arte de Atrair, onde você tem as primeiras aulas são teóricas para explicar por que as técnicas funcionam, e depois as técnicas em si do que você vai fazer na prática. Tô no bar, tô num restaurante ou tô numa festa e eu achei um homem interessante, como é que eu faço para atrair a atenção dele para mim? Bacana. Não é sedução, é a atração, sendo que, por que chama Sutil Arte? Porque a Sutil Arte, quando a mulher pratica a Sutil Arte, ela fica anônima. Ninguém percebe que ela está usando a Sutil Arte de Atrair. É uma ação invisível. Ela é invisível, ela é anônima. Isso significa que só você sabe. Invisível aos olhos do todo, né? De todos. Para aquele homem, não. Exceto para você e para a pessoa que você está atraindo. Sim, muito legal. Muito obrigada. Deixa um recado para as nossas alunas de comunicação, por favor. Busquem servir a Deus, que a feminilidade é uma consequência da mulher servir a Deus. O processo devocional da mulher com um relacionamento prioritário com Deus ativa a feminilidade dela. Esse é o grande segredo da ativação da feminilidade. Lindo, muito obrigada. Foi muito legal. Gratidão, Ju. Muito obrigada, pessoal, para vocês que ficaram com a gente até aqui. E para quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, comenta, compartilha e segue a gente lá. E até o próximo episódio. Tchau, gente!